Aleluia. Eu sou. Aleluia. Será que você pode declarar nessa noite? Diga que você é o lar. Diga que você é a casa do Espírito Santo. Peça, Senhor, mude as coisas, desse jeito não dá. Tira a raiz de amargura, tira a raiz que me separa de Ti. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa entrar dentro do meu coração. Tome a direção, Senhor, deste lugar. Somos a Tua casa, Senhor. Somos a Tua casa, Senhor. Somos a Tua casa, Espírito Santo. Somos a Tua casa, Pai. O Senhor fala ao meu coração e eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Há um coração ferido, amargurado, que ainda dobra seu joelho e diz: Senhor, eu confesso, eu sou falho, eu sou pecador, mas sem a Tua presença eu não sou nada, sem a Tua glória eu não sou nada, sem a Tua glória eu não sou nada. Jesus está nesse lugar. Amados, abra vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 35, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor. Vou ler para ganharmos tempo. No mesmo dia, ao entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram-no consigo no barco. Assim como estava, havia outros barcos com ele. Nisso levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiram o barco, de tal maneira que ele já estava enchendo. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Então acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 39 novamente. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus por essa palavra? Tilo, pode continuar. Meus irmãos, o Senhor tem falado comigo através dessa palavra e eu tenho meditado acerca da mesma. A palavra do Senhor, em que resume o texto que foi lido, começa a narrativa no capítulo 4. Jesus está em Cafarnaum, à beira do mar. E é bem verdade que ele está ensinando as parábolas. Ele ensina a parábola da semente de mostarda. Ele faz o uso de mais 3 parábolas. E Jesus, quando prega, ele agrega-se com ele uma grande multidão. Mas sempre dentre dessas multidões se faziam distinções de 2 gerações. E aqui eu já começo a mensagem. Existiam 2 gerações que faziam parte da multidão de Jesus. A primeira multidão era de extremo tamanho.
ao ponto de não caber em pequenos lugares. E existia também uma multidão menor. A primeira geração é referência à multidão que andava com Jesus porque gostava de ouvi-lo. A segunda geração era a multidão que gostava de andar com Jesus, pois queria viver Jesus. Existem dois tipos de gerações aqui neste lugar. A geração que vem para o culto porque gosta de ouvir Jesus, e a outra geração que vem para o culto que gosta de viver Jesus. Tem muita gente que vem para o culto porque gosta de ouvir, gosta da palavra, gosta do louvor, mas Jesus nessa noite me trouxe essa palavra para atentar ao teu coração e lhe dizer: eu não quero que você seja apenas um ouvinte, eu quero que você seja um praticante da minha palavra. A multidão de ouvintes se tinha muitos, mas a multidão de praticantes era pouca, era escassa. Não se haviam grandes multidões de pessoas que queriam praticar. Por quê? Porque a prática faz com que saiamos da zona de conforto. E o problema da geração do século 21 é essa: é a geração fast food, é uma geração que quer tudo na hora, é uma geração que ora e quer que Deus trabalhe, é uma geração que Deus faz, mas se não fazer, não vem para o culto. É uma geração que se Deus não der, eles não adoram, eles não glorificam, porque para eles são apenas ouvintes. Mas Jesus nessa noite me trouxe aqui, através dessa palavra, para lhe dizer: eu não quero que você seja apenas ouvinte, eu quero que você seja praticante da minha palavra neste lugar. Aleluia. Haviam-se duas multidões. E o mais interessante é que no versículo 35 vai começar a narrativa. A epígrafe vai dizer: Jesus acalma a tempestade. O narrador Marcos vai dizer: e era já tarde. Aos olhos humanos era tarde. Aos olhos humanos já era a noite. Só que o que eles não sabiam é que para o Jesus fazer experiências, ele não olha se já é tarde, se já é dia, se já é manhã. Quando o meu e o teu Jesus, ele quer fazer, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Ele é o dono do tempo. Marcos narrou aqui e disse: já era tarde. Aí chega Jesus e diz: você pode dizer que é tarde, mas para o meu jeito, do jeito que eu faço, eu não olho o tempo, eu não olho estatística, eu não olho aparência. Quando eu quero fazer, ninguém pode impedir. Ao entardecer disse: passemos para o outro lado. Jesus disse: passemos para o outro lado. Mas espera aí, eu acabei de falar que havia uma multidão, e se passar para o outro lado, não haverá mais multidão. Se passar para o outro lado, vai ter novas pessoas. Do outro lado, presbítero Pedro, tem Decápolis. Decápolis, Jesus não havia pregado em Decápolis. Decápolis era um anonimato. Decápolis, ninguém conhecia, ninguém ouvia falar de Jesus. Então Jesus sai de um lugar onde ele é popular e vai para um lugar desconhecido. É Jesus dizendo: eu não me importo com fama, eu não me importo com aplauso, eu não me importo se tem muito, pouco ou extremo. Mas a partir do momento que tem uma pessoa carente de ouvir a minha palavra, eu atravesso o mar, eu faço o impossível, mas eu ainda faço acontecer. E os discípulos tinham duas alternativas: ou ficavam em Cafarnaum com a multidão, ou entravam com Jesus no barco. E aqui eu aplico na sua vida e na minha vida também. Existem duas alternativas: ou entra com Jesus, ou entra com a multidão dentro do barco. No barco das nossas vidas não existe espaço para a multidão e não existe espaço para Jesus ao mesmo tempo. Assim também é a nossa chamada para vivermos o Evangelho. Na nossa chamada não existe andar compactuando com as coisas do mundo. Não existe
entrar compactuando no céu com as coisas do mundo. Se quisermos chegarmos no céu, precisamos renunciar à terra. Mas existem por aí afora um evangelho que estão pregando no século 21, onde estão dizendo: venha, porque Jesus te aceita da mesma forma. Isso é verdade, até esse ponto porque Jesus não rejeita ninguém. Mas a partir do momento que eu dou ouvido à minha palavra, que eu ando com a palavra, que eu ouço a palavra faz em mim uma diferença dentro do meu coração. E se eu quero verdadeiramente fazer a diferença, eu vivo a diferença de Deus. Se entrar com a multidão, não tem espaço para Jesus. Se entrar com a multidão, não tem espaço para Jesus. Existem muitas pessoas que querem entrar no céu com a multidão. Existem muitas pessoas que querem entrar dentro do barco com a multidão. Mas Jesus está dizendo: eis que eu lhe proponho duas escolhas. Ou eu entro, ou a multidão entra. Na multidão você tem aplausos. Na multidão você tem fama. Na multidão você pode ganhar dinheiro. Na multidão você pode até aceitar um emprego bom. Mas você vai ter que se dobrar. Você vai ter que se ajoelhar. Você vai ter que se render. Com a multidão você pode até ser bem de status, mas Jesus te está dizendo: mas do outro lado você não vai ter nome, você não vai ter aparência, você não vai ter nenhuma convicção de ser grande, mas você vai ter uma coisa: a minha presença dentro do barco. Jesus nessa noite me trouxe aqui para lhe dizer: qual das duas escolhas você quer fazer? Aleluia. E eles aceitaram. Eles entram com Jesus dentro do barco. Imediatamente, os irmãos sabem um tanto quanto eu, que 1/3 dos 12 discípulos originais eram pescadores. O mar que eles estavam navegando era o mar da Galileia. Bem verdade é, Mateus vai dizer enfaticamente que depois que Jesus dorme, a tempestade se levanta. Aí eu disse: meu Deus, por quê? Jesus estava dormindo na popa. Nós não precisamos ser marinheiros para saber o que é uma popa. A popa ficava na parte de trás. Quem estava na direção estava na frente. Os discípulos permitiram com que Jesus ficasse atrás, e eles ficavam na frente. Existem pessoas por aí afora, existem pessoas aqui neste lugar, que estão deixando com que Jesus fique lá atrás, estão tomando a direção do seu próprio barco. Existem pessoas que até dizem: eu tenho Jesus, mas Jesus já está dormindo há muito tempo. Existem pessoas que dizem: eu até canto, eu até prego, mas Jesus está na popa lá esquecido, dormindo há muito tempo. Jesus está dizendo: é tempo de se reconciliar. Aleluia. Jesus está na popa e os discípulos estão na frente. Imediatamente. E a tempestade que se levantou não era uma tempestade natural, não. Não era uma tempestade natural. Eu peço que se atraiam a atenção para cá, já estou encerrando. A tempestade não era natural. Marcos vai dizer que era uma tão grande tempestade. Quando Jesus repreende, ele repreende da mesma forma com que repreendeu os demônios. Então não era uma tempestade comum. Prova isso, provo. Existiam 4 homens que passaram a sua vida todinha pescando naquele mar. Eles enfrentavam tempestade, eles enfrentavam adversidades, mas dessa vez a tempestade era diferente. Não era providência natural, era providência de Satanás. E Jesus estava dormindo lá no barco. E o que mais me chama a atenção é que Jesus, através do vento, ele não acordou. Através das águas que entraram, ele não acordou. O vento e os balanços das águas não fizeram com que Jesus acordasse. Jesus não acordou. Os ventos não acordaram. A água entrando não acordou. Na ótica humana, o que deveria acordar Jesus era a tempestade. O que devia acordar Jesus não era o clamor dos discípulos, era a tempestade.
A tempestade balançava, Jesus não acordava. Os discípulos tentavam agir da sua forma, Jesus não acordava. Assim também é em nossas vidas. Enquanto tentarmos fazer do nosso jeito, Jesus está dormindo. Enquanto a gente tentar dar o nosso jeito, Jesus está lá, ainda continua lá atrás. Mas a partir do momento que eles chegaram e clamaram, o vento não acordou Jesus, a tempestade não acordou Jesus, mas o clamor dos discípulos, o clamor da igreja chamou a atenção de Jesus. E eu quero lhe perguntar a ti nessa noite: a quem você tem clamado, a quem você tem buscado, a quem você tem verdadeiramente dado a sua atenção? Não é o vento que vai chamar a atenção de Jesus. Não é você se fazer de coitadinho que vai chamar a atenção de Jesus. Não é você dizer, Jesus, eu estou passando por isso, que vai chamar a atenção dele, não. A única coisa que chama a atenção do mestre é um coração contrito e quebrantado. É chegar diante da presença dele e dizer, Senhor, faz, porque eu não posso fazer. Os discípulos chegaram dizendo, Senhor, faz, porque eu estou com medo. Davi chega e diz, Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não deixa eu perder o teu Santo Espírito, porque a presença do Senhor, ela vale mais do que qualquer coisa. Não é o vento, não são as águas, não é a tempestade, é o clamor da igreja. Estamos passando por uma época de pandemia, são os ventos. Estamos passando por uma crise, são a tempestade. Mas a igreja, quando clama, Jesus levanta e diz, se aquieta e te acalma, porque eu estou no controle. Se aquieta e te acalma, porque eu estou no controle. Dentro da sua casa está uma tribulação, mas toda vez que você dobra o joelho na madrugada, Jesus se levanta e diz, se aquieta e te acalma, porque eu estou no controle. E eu libero essa palavra aqui da parte de Deus, se aquieta e te acalme, porque eu ainda estou no controle. Está na tempestade, mas ele está no controle. Está passando pelo vale, mas ele está no controle. Está passando pelo deserto, mas ele está no controle. Está passando pela prova, mas ele ainda está no controle. Ele está no controle. E só para encerrar, imediatamente quando Jesus se levanta, Mateus vai relatar essa história mais detalhadamente. Ele diz que quando Jesus se levanta, ele repreende, não é o vento. Primeiro, ele não repreende o mar, ele não repreende a tempestade. Primeiro, ele repreende os discípulos, porque para Jesus, mais importante do que está fora é tratar do que está dentro. Mais importante para Jesus do que tratar fora é tratar primeiro dentro. Jesus está lhe dizendo aqui neste lugar, antes de tratar o exterior, trate primeiro o interior. Tire essa raiva, tire essa mágoa, tire essa tristeza, trate primeiro o interior, e só assim eu poderei fazer com que essa tempestade se acalme. Tem pessoas que estão passando por tempestade na sua vida há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e pergunta a Deus por que isso não passa. É porque o interior ainda precisa de mudança. Jesus está dizendo, muda o interior, muda dentro, muda dentro, muda dentro, e só assim eu posso trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Marcos diz que não só era o barco de Jesus que estava no mar. Quem lê, entenda. O versículo vai dizer o seguinte: e haviam outros barquinhos. E haviam outros barquinhos. Mas o mesmo versículo vai dizer, o barco passou pela tempestade. Interpretação de texto. Uma coisa, os barcos. Outra coisa, o barco. Peraí, então quer dizer que só o barco de Jesus quase que afunda? Pois é.
Os outros barcos, quem sabe estavam olhando, estavam dizendo: por que só aquele barco está quase naufragando? Por que só aquele barco está sofrendo com tamanha tempestade? É porque eles não entendem que dentro do barco existe um que ainda incomoda Satanás, existe um que ainda incomoda as trevas. Quem lhe olha você aqui diz: como ela tem força de adorar? Como ele tem força de adorar se ele não tem nenhuma expectativa aos olhos humanos para fazer isso? Mas você sabe, você também, minha irmã e meu irmão, sabe que mais importante do que questionar a Ele é adorar ao nome dEle, independente de qualquer coisa. Os outros barcos são aqueles que acham comum. Em meio à prova, dá glória a Deus. Não é comum para eles isso. Só que no primeiro versículo, Jesus estabeleceu uma promessa: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Jesus não disse que não ia passar por tempestade. Sabe por quê? Porque se ele dissesse que você ia passar pelas essas dificuldades que você está passando, você nem aceitava ele, você nem se batizava. Aí Jesus permite com que lhe chame para o barco para dizer: eu vou lhe dizer o propósito final. Agora o propósito da caminhada eu não lhe digo, mas tem uma promessa: você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Você não sabe o percurso, você não sabe o que lhe espera, mas eis que a igreja tem uma promessa. Pode se levantar demônio, pode se levantar anticristo, mas a nossa chegada ao outro lado está garantida. O outro lado está garantido. A promessa ao outro lado está garantida. A promessa para a igreja está garantida. A promessa para o filho da promessa ainda está garantida. A promessa para aqueles que são filhos da promessa ainda está de pé. Jesus está lhe dizendo: pode estar passando pela tempestade, mas eu ainda estou no barco. Pode estar querendo afundar, mas eu ainda estou no controle. Ele prometeu que você irá chegar ao outro lado. Que você possa sair daqui com essa convicção de que Ele lhe prometeu que iremos chegar ao outro lado, que iremos chegar até o destino. A nossa pátria não é aqui não, irmãos. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Certa vez eu perguntando à minha avó, a irmã Eunice, eu perguntando: vó, como eram os tempos de antigamente, na sua época de conversão? Me diga como era. Ela me contando os testemunhos que ela tinha com Deus. Eu disse: meu Deus, me dá apenas metade. Se for metade, eu ouvia de longe o grito da igreja clamando em línguas estranhas. Quando era culto de doutrina, ouvia-se a voz das irmãs, ouvia-se a voz dos irmãos falando em línguas estranhas. Independentemente do culto, Jesus salvava, Jesus curava, Jesus batizava. E como já foi falado aqui pela irmã Rita, Jesus não mudou, Ele ainda continua o mesmo. A promessa de chegar ao outro lado ainda está de pé. Mas quando chegamos aqui, parece que nós aceitamos que Jesus mudou sem Ele ter mudado, porque estamos com a descrença tão grande que não achamos e não acreditamos mais que Ele faz. Mas nessa noite, Jesus abre os teus ouvidos para lhe dizer: eu ainda estou no controle. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Que Deus em Cristo possa abençoar todos, em nome de Jesus.